Palavras fortes do pai da líder de torcida do ensino médio, encontrada morta em um navio de cruzeiro. Anna Kepner fez um cruzeiro com a família, mas, segundo relatos, terminou com ela sendo estrangulada até a morte na cabine que supostamente dividia com o meio-irmão. O que o pai de Kepner disse, supostamente, sobre o membro que sua família considera suspeito pela morte da filha. Estamos no caso apresentado por Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. O mundo não só ficou sabendo de detalhes muito gráficos e tristes sobre o que supostamente aconteceu com Anna Kepner a bordo do navio de cruzeiro Carnival Horizon, como também está conhecendo detalhes de um drama familiar que essa família provavelmente nunca esperou que se tornasse notícia. Quase um mês após o corpo de Kepner ser encontrado no navio, tudo vem à tona enquanto esperamos para ver se o FBI fará uma prisão ligada à morte da jovem de 18 anos. Agora, a família de Kepner afirmou que seu meio-irmão de 16 anos é suspeito da morte de Anna Kepner. Segundo a ABC News, a morte foi considerada homicídio. O FBI não prendeu ninguém até o momento desta gravação em conexão com a morte dela. Mas o que o pai de Kepner acabou de dizer em sua entrevista mais recente está aumentando ainda mais a pressão sobre aquele jovem, o enteado de 16 anos. Antes de eu apresentar essas declarações, você precisa entender o que sabemos até agora sobre o que supostamente ocorreu. A ABC News informou que a família de Anna disse que ela morreu estrangulada, com alguém colocando o braço em seu pescoço até a morte. Segundo a família, essa pessoa pode ser seu meio-irmão de 16 anos. Agora, o garoto é filho biológico da madrasta dela, chamada Chantelle Hudson, agora Chantelle Kepner, e ela é casada com um pai biológico de Anna. Os avós de Anna agora afirmam que havia 9 membros da família no navio de cruzeiro Carnival. Navio com 4.000 passageiros, 15 andares. Partiu de Miami para cruzeiro de 6 dias, com paradas no Caribe. Os avós dela falaram com a ABC News e disseram que esse cruzeiro era uma nova tradição que realmente deveria celebrar essa família unida pelo pai da Anna e pela madrasta dela. Um dos filhos da madrasta é aquele garoto de 16 anos. Como ele é menor de idade, não revelamos seu nome, mas, se for julgado como adulto, isso pode mudar. Agora, vou falar sobre como a idade dele pode influenciar em um possível caso criminal em apenas um momento. Mas só para lembrar, enquanto falamos sobre o que foi relatado neste caso, é uma situação muito dinâmica. O FBI não disse muito, além de confirmar que está investigando uma morte a bordo do navio. Isso resume o que a Carnival Cruise Lines disse. Agora vou mostrar o atestado de óbito de Anna Kepner. Isso foi obtido pela Fox News. Não informa a causa da morte dela, mas diz que o corpo foi cremado. O memorial dela ocorreu em Titusville, Flórida, perto de Orlando, onde ela nasceu. Agora, acredita-se que o meio-irmão de 16 anos de Anna seja um suspeito, porque foi isso que saiu da boca do advogado dos pais dele. A criança mais velha, que tem aproximadamente 16 anos de idade, é suspeita da morte da enteada, uma filha de 18 anos que estava no mesmo quarto. The same. Agora, esse é um momento de uma audiência de custódia na Flórida envolvendo a madrasta de Kepner e o ex-marido dela. Essa custódia ocorre há mais de um ano, desde a separação deles, e não está ligada ao caso. A disputa de custódia deles já dura mais de um ano. Mas o advogado do ex-marido da madrasta de Anna Kepner disse que foi informado pela madrasta que o adolescente de 16 anos é suspeito no caso de Kepner. O caso de custódia retorna ao tribunal na Flórida esta semana e continuaremos acompanhando. Segundo familiares, acredita-se que os últimos dias de vida de Anna tenham se desenrolado assim. Vamos para 6 de novembro, um dos últimos dias do cruzeiro. E Kepner não parecia bem. Os avós disseram à ABC que ela dormiu cedo porque o aparelho ortodôntico estava incomodando, levando ao dia 7 de novembro. No dia seguinte, a família de Kepner tomou café da manhã, mas Anna não apareceu.
O avô dela disse que estava pegando as cartelas de bingo quando ouviu um anúncio de emergência médica no alto-falante e ele reconheceu o número do quarto. Então, por volta das 11 da manhã, e isso de acordo com o Daily Mail, uma camareira entrou na cabine de Ana e foi aí que o corpo dela foi encontrado. O corpo dela teria sido achado enrolado em um cobertor, coberto por colete salva-vidas e colocado sob uma cama. A ABC News disse que Ana tinha sido estrangulada. Um braço supostamente pressionado contra o pescoço dela teria causado a morte. Segundo relatos, não há evidências de agressão sexual nem de drogas ou álcool no organismo dela. O navio retornou ao porto em 8 de novembro e foi então que o corpo de Kepner foi retirado do navio e levado para o Instituto Médico Legal no condado de Miami-Dade. Vídeo do repórter Sheldon Fox, segundo a WSVN-TV. Agora, qual era o relacionamento de Ana com seu meio-irmão? Isso parece ser motivo de debate. Por um lado, amigos, o ex-namorado de Ana e a família dele disseram ao Inside Edition que o meio-irmão era, entre aspas, obcecado por Ana, e não de um jeito bom. Ele disse, entre aspas, que ela tinha medo dele, porque ele sempre andava com uma faca grande. Ele afirmou que seu filho, ex-namorado de Anna Kepner, viu o meio-irmão entrar no quarto dela durante uma chamada de FaceTime enquanto ela dormia e subir em cima dela. Também disse, ele é tipo obcecado, atraído por ela de forma louca. Ele sempre quis namorar com ela. Tudo isso, segundo a Inside Edition. O ex-namorado disse ao veículo que Ana tinha tanto medo do meio-irmão que dormia na casa de amigos. Agora, os avós de Ana, em sua entrevista à ABC, entramos em contato e eles informaram que não vão se pronunciar agora. Então essa entrevista à ABC é meio que tudo o que temos do ponto de vista deles, pelo menos por enquanto. Contaram à ABC News que Ana e seu meio-irmão se davam muito bem. Eles descreveram como um relacionamento de verdade entre irmãos, chegando a dizer, abre aspas, que eles eram como 2 grãos de uma mesma vagem. Então, sabendo que existe um certo vai e vem em relação ao tipo de relacionamento que Ana tinha com seu meio-irmão, vamos falar sobre o que o pai de Ana está dizendo agora. Chris Kepner, que é o pai biológico de Ana, ele estava no navio. Ele é o padrasto do garoto de 16 anos. Segundo Chris Kepner, ele disse, abre aspas, eu não apoio o que meu enteado fez, fecha aspas. Ele também disse que não confirmaria, nem negaria qualquer conhecimento sobre o que seu enteado supostamente fez. Isso foi, segundo entrevista que ele deu à revista People. Kepner afirmou, quero que ele enfrente as consequências. Vou lutar para garantir que isso realmente aconteça. As pessoas então perguntaram a ele se acha que seu enteado é responsável pela morte de sua filha, Anna Kepner. E ele disse, abre aspas, não posso dizer que ele é responsável, mas também não posso negar. Ele era o único que estava no quarto. E o FBI tem uma investigação em andamento na qual eles terão que apresentar as provas para dizer se ele fez isso ou não fez isso, fecha aspas. Ele também disse que considerava seu enteado um garoto normal, que é próximo de sua filha, e nunca pensou que algo assim pudesse acontecer. Juntando-se a nós agora, para falar mais sobre esse caso, está Nemo Romani, ex-promotor federal e presidente da West Coast Trial Lawyers. Obrigado por estar conosco. Agora, muita atenção está voltada para esse meio-irmão que tem 16 anos. Ele é menor de idade. Até agora, mesmo com relatos e informações da família de Anna Kepner, ele ainda não foi acusado. Por que você acha que isso ocorre? Estou surpreso que ele não foi acusado. Como o caso ocorreu em um navio de cruzeiro, o FBI vai se envolver. Será um caso federal se houver acusação. E os federais tendem a agir um pouco mais devagar, não porque não sejam qualificados ou não levem esses casos a sério. Os promotores federais estão acostumados a lidar com casos proativos em vez de casos reativos. O que isso significa? Em geral, nos tribunais estaduais, a polícia prende alguém, faz um relatório e os promotores estaduais ou do condado recebem o caso. Eles estão reagindo a um crime que já foi cometido. Muitas vezes os promotores federais estão investigando proativamente uma organização criminosa. Eles costumam esperar até que o caso esteja à prova de balas antes de ir ao grande júri e obter uma acusação formal. Não estou dizendo que esse é o motivo do atraso neste caso,
mas os promotores federais tendem a ser um pouco mais cautelosos do que seus colegas estaduais. Então esse pode ser um dos motivos pelo qual houve um atraso aqui. E Kepner, o meio-irmão de Anna Kepner, tem 16 anos, então ele não é um adulto. Mas ele pode enfrentar acusações sérias se for o acusado, pelo que teria ocorrido com Anna Kepner. Como a idade dele pode influenciar uma possível acusação? Bem, isso faz uma grande diferença. Se ele for processado como adulto por assassinato, ele vai enfrentar muitas das mesmas consequências que qualquer outra pessoa enfrentaria. Obviamente, você sabe, não se pode enfrentar a pena de morte quando se é menor de idade, mas, fora isso, o caso seguiria pelo mesmo caminho. Se ele não for processado como adulto, aí seria uma situação completamente diferente. Ele enfrentaria pouca ou nenhuma justiça criminal sob o nosso sistema federal. O que seria levado em conta para que ele fosse acusado como adulto no sistema federal, comparado ao que veríamos se esse fosse um caso que aconteceu em terra firme e fosse uma jurisdição do condado processando o caso? Então, os promotores precisam pesar os diferentes fatores aqui, certo? A idade do réu, a natureza da conduta, qualquer histórico criminal anterior. E eles decidem se essa é uma pessoa que precisa ser processada e punida como adulto ou precisa ser reabilitada como criança. Então, há todo um conjunto de fatores que entram nessa decisão. Os promotores terão que analisar o ocorrido, certo? Não parece ter sido acidente se a causa da morte foi asfixia mecânica, não foi uma overdose ou acidente comum. Se você sabe que Anna Kepner foi estrangulada pelo irmão, quero dizer, isso geralmente é algo intencional. Eu não sei nada sobre esse enteado e qual é o histórico dele. Se ele já se envolveu em algum tipo de violência antes, declarações que ele fez para as autoridades, mas todos esses são fatos que os promotores vão ter que considerar ao decidir o que fazer em um caso como esse. Há uma declaração dos avós dele. Eles deram uma entrevista para a ABC News. E um dos trechos que mais me chamou a atenção na entrevista deles foi quando disseram que o enteado, o meio-irmão de Anna Kepner, a jovem de 16 anos, disse algo como: ele não se lembra do que aconteceu, quase como se tivesse apagado. E eles não disseram especificamente que acreditam que ele seja, você sabe, alguém que tirou a vida de Anna Kepner. Tudo tem sido declarações veladas, mas essa me chamou a atenção porque, segundo o relato, ele aparentemente só apagou. Até onde essa defesa vai? Se esse for um caso em que ele está enfrentando acusações sérias, se alguém diz, eu não me lembro do que aconteceu. Cris, é uma defesa em um caso como esse. Porque sabemos que para homicídio você precisa ter a intenção de matar, a intenção de causar lesão corporal grave ou demonstrar indiferença depravada à vida humana. Isso é homicídio doloso pela lei. Existem diferentes formas de cometer homicídio. Há homicídio qualificado e conspiração para homicídio, mas em casos típicos, geralmente só duas pessoas estão envolvidas em um quarto pequeno de navio de cruzeiro. Essas são as formas de chegar lá. Então, se o meio-irmão não tinha a intenção de machucar Ana e sofreu algum tipo de episódio de forma involuntária, certo? Sabemos que usar drogas ou álcool voluntariamente não serve como defesa, certo? Se houve episódio psiquiátrico ou outro problema mental, isso pode ser defesa para homicídio. Isso será muito importante em um caso assim. Eu vi a família fazer algumas declarações e parece que, pelo menos do lado do pai de Anna Kepner, eles não vão fazer mais nenhuma. Foi isso que os avós disseram quando tentamos falar com eles no início da semana. Chris Kepner, o pai, deu uma declaração em entrevista. Vou mostrar apenas alguns trechos do que ele disse. Em entrevista exclusiva à revista People, conseguiram contatá-lo. E ele diz algo mais ou menos assim: estou pegando a citação aqui. Não posso dizer que ele é responsável, mas também não posso negar. Ele era o único na sala. E o FBI investiga o caso, devendo apresentar provas para definir se ele fez isso ou não. Ele também afirma: quero que ele enfrente as consequências. Quando se trata de uma defesa, quando, neste momento, não sabemos qual seria a defesa. Nós não sabemos exatamente, além dos relatos do que aconteceu na sala. Mas quando você tem o pai falando publicamente e dizendo isso impacta o que poderia ser uma defesa? Bem, isso impacta o caso no sentido de que você quer uma vítima que deseja a acusação ou que não deseja a acusação.
Esse é um fator que os promotores consideram, mas o caso seria Estados Unidos da América contra o meio-irmão, certo? Sabe, o pai biológico não é parte do processo, né? Ele tem o direito de ser ouvido, tem o direito de ser informado sobre os procedimentos judiciais, mas não pode ditar o rumo do caso. Sabe, quando fui promotor e agora atuo como advogado de vítimas, sabe, houve muitas vezes em que nós processávamos um caso, mesmo que a vítima não quisesse que o caso fosse processado. Casos de violência doméstica são provavelmente o melhor exemplo. Muitas vezes a vítima não quer a acusação. Mesmo assim, nós seguíamos em frente. E às vezes as vítimas querem a acusação, mas há algum problema com o caso. Ou ele não justifica uma acusação criminal. Ou certamente não como a vítima deseja, certo? Já representei vítimas de agressão sexual, certo? Eu vou até o escritório do promotor de justiça e você sabe, se tentamos apresentar as provas que acreditamos mostrar falta de consentimento, contato sexual, e às vezes os promotores me dizem, sabe, Nima, é aquela situação de palavra contra palavra, eu não acho que temos provas suficientes para convencer, além de qualquer dúvida razoável. As vítimas não podem decidir o rumo do caso. Elas podem ser ouvidas, mas quem decide são os promotores. A outra parte disso, também que achei fascinante, é que muitas das informações estão vindo, por exemplo, da audiência de custódia que envolveu a madrasta, e ela está em uma disputa de custódia com o ex-marido, parece que há mais de um ano. Mas aí surge a informação de que esse enteado é suspeito no caso. O que acha desse cenário, em que há a investigação criminal discreta do FBI e, ao mesmo tempo, outros caminhos em que as informações são divulgadas ao público? Sim, bem, os processos judiciais geralmente são públicos. Existem algumas exceções, obviamente, casos envolvendo menores de idade, esses costumam ser sigilosos, mas é isso mesmo. Então, algo que é protocolado no tribunal pode ser em um tribunal criminal, tribunal civil, ou neste caso, o tribunal de família. Muitas vezes esses documentos são públicos e acessíveis. Então, se você disser algo em um documento judicial, mesmo que esteja relacionado a um caso completamente diferente, isso pode lançar alguma luz sobre o que está acontecendo em uma investigação que de outra forma estaria fechada. É um caso diferente, mas estou em Los Angeles, certo? Houve um processo no caso David, o David Celeste Rivas, onde, você sabe, as autoridades apresentaram algo para tentar manter um relatório médico sob sigilo ou fazer com que ele não ficasse disponível ao público. E eles mencionaram um número de júri de acusação. Bem, agora as pessoas sabem que existe um júri de acusação formado, mesmo que júris de acusação deveriam ser secretos. Então, às vezes, documentos judiciais acabam revelando informações sobre outras investigações ou casos que deveriam permanecer sob sigilo ou em segredo. Eu sei que você não é um advogado de defesa criminal e, sabe, não seria alguém que defenderia esse enteado com base no tipo de direito que você pratica. Mas eu penso neles em um navio de cruzeiro e há câmeras por toda parte. Mas então chega ao ponto em que fica só ele e ela, aparentemente no quarto, e ela acaba morta. Como você defende isso quando é muito fácil para o público de fora dizer: bem, se ela morreu por asfixia, ela não fez isso sozinha, e você era a única outra pessoa no quarto, e temos câmeras para provar que você era a única outra pessoa no quarto? É um caso difícil de defender. Então, obviamente, eu gostaria de saber o que ele disse para as autoridades imediatamente depois, ou até mesmo para qualquer pessoa naquele navio de cruzeiro, certo? Sabe, assumindo para fins desta discussão que ele era o único que tinha acesso a ela e que não havia outra maneira de ela ter morrido a não ser por ele estrangulando-a. Então a questão seria, ele tinha a intenção necessária, certo? Podemos dizer que isso foi um acidente, certo? Obviamente, ser um acidente pode expô-lo a outras acusações, mas a pena potencial por homicídio culposo para um jovem de 16 anos vai ser significativamente menor do que por assassinato intencional. Se eles estavam brincando de lutar ou jogando, afinal são irmãos e meio-irmã, certo? Talvez tenham sido violentos, mas ele não tinha intenção criminosa, esse mens rea. Na minha opinião, isso seria uma vitória para quem defende o meio-irmão. O que entra na determinação, sabe? Neste momento, o FBI, os promotores federais, eles estão tentando descobrir exatamente o que aconteceu nesse caso. O que precisaria acontecer para que isso fosse considerado um caso de homicídio culposo, em vez de um caso de assassinato?
Sim, é realmente tão intenso assim. Então, muitas vezes, de novo, assumindo que o indivíduo que está sendo acusado é o assassino, a pessoa responsável pela morte, você começa a analisar os diferentes tipos de defesa, certo? Falamos sobre a diferença entre assassinato e homicídio culposo. Explicarei mais sobre isso em breve. Na verdade, geralmente há apenas 3 tipos de defesa nesses casos. Chris, não fui eu e parece que essa defesa não vai funcionar. Talvez tenha sido legítima defesa, mas sabe, é um garoto contra uma garota com uma pequena diferença de idade. Em geral, só se usa força letal em risco iminente de morte ou lesão grave. Talvez exista um argumento de legítima defesa, mas não parece ser o caso. Então você diz, eu não quis fazer isso, certo? Se não quis, não teve intenção de matar. Você não quis causar lesão corporal grave. Foi um acidente, mas você foi extremamente negligente, certo? Isso pode ser homicídio culposo ou até mesmo negligência simples, dependendo da jurisdição, também pode ser considerado homicídio culposo. Em certas jurisdições, o homicídio culposo por negligência simples pode ser tratado como contravenção. Então, estamos falando do sistema federal. Aqui, provavelmente, tratamos de acusações de homicídio culposo qualificado, principalmente ao envolver o braço no pescoço de alguém. Não vejo como isso seria só negligência simples. Provavelmente é uma negligência grave, mas, novamente, não há intenção de matar alguém, mas sendo extremamente negligente, isso reduz significativamente a pena potencial segundo a lei federal. Com que frequência, como promotor federal, você lidava com casos em cruzeiros? Nós lidamos com a nossa parte justa. Eu fui promotor federal em San Diego e, né, obviamente, havia muitos navios de cruzeiro que partiam de San Diego. É um grande ponto turístico, então lidávamos com esse tipo de caso. Obviamente, também há algumas bases federais lá, então nós lidávamos com civis cometendo crimes, incluindo crimes violentos, nessas bases federais. Mas você está certo, Chris. Geralmente, casos de assassinato, em 90 a 95% das vezes ou mais, são tratados no nível estadual por serem crimes estaduais. E então, quando se trata do relacionamento entre Anna Kepner e seu meio-irmão, porque a família, inclusive o pai dela, dizia que o meio-irmão parecia normal. Os avós disseram que o meio-irmão e Anna Kepner eram unha e carne, mas aí você tem o ex-namorado dela contando uma história bem diferente, dizendo que ele era obcecado por ela, que parecia haver um tipo de relacionamento muito preocupante. Como os promotores filtram tudo e descobrem como era de fato o relacionamento deles? Como isso pode afetar o andamento do caso? Isso é um fator importante. Discutimos a diferença entre intenção de matar e acidente. Há um histórico de violência, existe algum tipo de motivo para machucar alguém. Tudo isso vai influenciar não só o julgamento, mas também a decisão sobre com o que acusar o meio-irmão, certo? Se houver um histórico, um padrão em que ele possa ter querido machucá-la por qualquer motivo, quero dizer, isso é uma evidência de animosidade e intenção de cometer assassinato ou causar lesão corporal grave. Se o relacionamento deles era ótimo e nunca tiveram problemas, a defesa dirá que não há evidência alguma de intenção. Isso foi um acidente, essas coisas acontecem. Isso não faz disso um crime, e não significa que alguém deva ir para uma prisão federal por anos ou até décadas. E veremos neste caso a uma espera. No momento em que estamos gravando isso, continua a se aguardar para ver se haverá acusações. Neste caso, Nima Romani, ex-promotor federal, presidente da West Coast Trial Lawyers, obrigado como sempre por estar conosco no Law and Crime. Claro, obrigado, Chris. Mais uma vez, vamos ficar de olho em uma audiência de custódia marcada envolvendo a madrasta de Anna Kepner, prevista para o final desta semana no tribunal. Isso é tudo do caso pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart, até a próxima.